Trocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto. Está começando mais um Contraponto. Um tema: Casa Branca, Trump, o retorno. 2 pontos de vista do professor do Instituto de Geografia da UFO, especialista em Geografia Política, colaborador do Trocando em Miúdos, o quadro Geopolítica Internacional, o professor Silvio Andreozzi. Bom dia, Silvio, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio. Bom dia, meu amigo Edilson Gracioli. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Participa também do Contraponto o professor titular aposentado da UFO, cientista político e colaborador do Trocando em Miúdos, do Panorama Político, o professor Edilson Gracioli. Bom dia, Edilson, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, bom dia, Silvio, bom dia a todos que nos acompanham. Satisfação em poder contribuir com as reflexões sobre esse tema candente e muito importante. E Donald Trump está pronto para retornar à Casa Branca, tendo prometido ação em questões como imigração, economia, guerra na Ucrânia, e ele provavelmente parece desfrutar de muito apoio para a sua agenda política no Congresso, depois que o Partido Republicano acabou recuperando o controle no Senado. E no seu discurso de vitória, Trump prometeu que governaria por um lema simples: promessas feitas, promessas cumpridas. Vamos cumprir nossas promessas, arrematou Trump. E eu pergunto, professor Edilson, qual a régua que vai medir o cumprimento dessas promessas? É uma régua preocupante, porque a vitória contundente de Donald Trump, sob todos os aspectos, né? O voto popular, o número de delegados para o colégio eleitoral, o número de maioria de deputados, maioria de senadores, tudo isso projeta uma condição institucional e de apoio no início do mandato favorável a que ele faça isso que está prometendo. Mas a questão é o conteúdo dessas promessas. Por exemplo, a deportação de imigrantes ilegais. Qual vai ser o critério de estabelecimento do que é legal e do que não é? É claro que existe uma objetividade presente nisso, mas politicamente falando, será possível realizar? Será interessante para a economia estadunidense? Porque a verdade é o seguinte: nos Estados Unidos, se você quiser chamar uma empresa que faça uma mini reforma na sua casa, você vai ligar, vai conversar em inglês, vai ser atendido, mas quem vai executar o trabalho é a força de trabalho super precarizada, exatamente de imigrantes. Então, é um cenário bastante preocupante. Mas eu quero encerrar essa minha primeira intervenção chamando a atenção para o fato de que é na economia que nós vamos encontrar, em larga medida, as bases da contundente vitória de Donald Trump. Se as respostas a essa crise econômica, que se expressa em salários insuficientes, dificuldade de se pagar a hipoteca da casa, dificuldades de acesso a serviços de saúde, se essa situação econômica não encontrar resposta, e a crise estrutural que o capitalismo passa não aponta resposta fácil, esse castelo de cartas pode vir abaixo. Contraponto, professor Silvio. No seu primeiro mandato, o presidente Donald Trump, através das chamadas ordens presidenciais, ele implementou uma série de medidas que eram exatamente as promessas que ele havia feito na sua campanha. Me parece que ele vai adotar a mesma estratégia agora e talvez, baseado nas declarações que ele deu durante a campanha, com um pouco mais de vigor, né? Existe aí uma leitura por parte dos especialistas de que ele tem uma necessidade de se vingar de algumas coisas que ele fez, foram desfeitas, né, pela gestão posterior,
e que ele pretende implementar as bases do seu programa macroeconômico com maior vigor. Há uma questão que não foi respondida, e na verdade não foi correspondida na primeira gestão e que se mantém, apesar da vitória contundente, como bem frisou o professor Edilson, mas é que nem todo o mercado, nem todos os grandes agentes do mercado, nem todas as áreas de investimento concordam com todas as premissas econômicas que ele coloca na sua campanha. Então, assim, parafraseando aquela velha piada, né, não foi combinado com os russos, né, talvez ele não consiga implementar o que ele deseja por oposição, inclusive dos seus apoiadores econômicos, né, de uma parte dos seus apoiadores econômicos. Então, prestar muita atenção nos 6 primeiros meses da gestão, onde ele vai primeiro indicar, né, nós saberemos quem serão os responsáveis, e através do histórico desses responsáveis, uma provável leitura de comportamento, e principalmente essas ordens presidenciais, né, para saber que rumo será tomado logo no começo da gestão Trump. Professor Edilson, o senhor falou exatamente das deportações, né? E enquanto o Trump fazia a campanha, ele prometeu aumentar essas deportações de imigrantes indocumentados, né, na história americana, e ele também se comprometeu a concluir a construção do muro na fronteira com o México, que foi iniciada exatamente na sua primeira presidência. E aí os economistas estão perguntando o seguinte, professor: quem vai pagar a conta? As ideias mirabolantes, pirotécnicas, que podem até parecer, e de fato em larga medida o são, exóticas, elas têm um custo. Aliás, o Trump sabe disso. Por que ele tem falado, prometeu durante a campanha toda, que acabaria com a guerra na Ucrânia rapidamente? Isso tem um custo também, né? Isso tem um custo. O aparelho militar, por mais que o complexo industrial militar seja uma espécie de keynesianismo do mal, porque ele fomenta o gasto público como motor da atividade industrial, quem chamou atenção para isso em primeiríssimo lugar foi Rosa Luxemburgo, e depois, décadas à frente, Steven Mesaros abordou essa temática. Há limites, porque a própria dívida interna ela aumenta, e não há dívida interna maior do que a dos Estados Unidos, em função de gastos desse tipo. Então, é um problemão, para ser bem direto, um tanto quanto difícil de equação. Por exemplo, uma das medidas que Donald Trump anuncia vai na linha de medidas protecionistas, né? Então, ele vai sobretaxar produtos chineses. Bem, o problema é que a China é o grande parceiro econômico dos Estados Unidos e é uma via de mão dupla. A economia estadunidense estará preparada para enfrentar essa característica que não tem nada a ver com a fantasia liberal do livre mercado? Os parceiros econômicos de Donald Trump e de seu grande escudeiro Elon Musk estarão prontos para isso? Esse muro lá, junto à fronteira com o México, é uma questão seríssima e que traz um eco de outros muros, de outras barreiras, de guetos, ali pelos anos 40 e 30 do século passado. Professor Silvio, falando agora da geografia do voto, né, o que explica aqueles condados da Filadélfia, onde o Biden tinha virado o jogo na eleição passada, né, e agora o Donald Trump acabou dominando? É muito importante, né, só para lembrar os nossos ouvintes, o processo eleitoral dos Estados Unidos é um pouco diverso do nosso.
processo eleitoral dos Estados Unidos, o vencedor no estado leva todos os votos do estado para a eleição, que ela é uma eleição indireta, né? Então, independente se o candidato A venceu com 99% dos votos ou com 50,1% dos votos, ele leva todos os votos do estado para a sua eleição indireta. E o que aconteceu é que nos Estados Unidos existem dois grupos, basicamente, de estados. São os estados fiéis, aqueles estados que têm uma tradição de votar em um dos dois partidos. Então, existem estados democratas e estados republicanos, e existem um grupo de 7 estados, às vezes 8, mas fixou-se em 7 estados, que eles são chamados de estados pêndulo, e que às vezes eles votam nos democratas, às vezes eles votam nos republicanos. Exatamente esse balanço é que tem decidido as últimas eleições, porque são os votos que acabam se diferenciando, dando a margem necessária para que o presidente seja eleito. Não só no caso da Pensilvânia, mas naqueles outros estados. Na eleição anterior, quando o presidente Joe Biden venceu a eleição contra Donald Trump, dos 7 estados pêndulo, o Joe Biden venceu em 6. Agora, os 7 votaram em Donald Trump. E a análise mais apurada precisa ser feita para saber qual parcela do eleitorado é que migrou o seu voto, que anteriormente havia dedicado o voto aos democratas, a Joe Biden, e agora passou o voto para Donald Trump. Até porque nós não tivemos, lembrando novamente, né, a eleição nos Estados Unidos, ela não é obrigatória, vota quem quer. E nós não tivemos uma alteração muito grande do número de votantes. Então, na verdade, ocorreu mesmo uma migração de voto. Professor Edilson, dados e pesquisas de boca de urna, né, sugeriram que a economia seria uma peça-chave para os eleitores. E aí o Trump prometeu acabar com a inflação, e que subiu para níveis elevados na gestão do presidente Joe Biden, antes de cair novamente, né? Mas aí a pergunta é a seguinte: como é que fica o poder de um presidente de influenciar diretamente nos preços? Porque aqui no Brasil isso ganhou o nome de pacote, né? E lá nos Estados Unidos? A situação econômica, ela constituiu a matéria-prima principal da campanha eleitoral como um todo, e, em particular, da campanha do vencedor, né? Foi por conta disso, inclusive, que redutos e segmentos historicamente voltados ao voto do Partido Democrata, dos democratas, eles se voltaram para Donald Trump. Repito, muitos analistas dizem que não, mas a economia dos Estados Unidos não vai mal porque o desemprego tem caído. Olha, o desemprego tem caído, isso é um aspecto positivo, porém, a qualidade dos empregos criados, o empobrecimento do que nós aqui chamaríamos de uma classe média baixa, isso explica a indignação com a continuidade do governo anterior. E Donald Trump soube capitalizar essa insatisfação. Agora, uma coisa é ganhar o apoio do eleitorado com promessas de natureza econômica, outra é exatamente determinar que um processo inflacionário seja revertido. Há algumas perguntas que precisam ser respondidas. A inflação estadunidense é de demanda ou é de custos? Se for de custos, o Estado tem, naqueles preços controlados por ele, tem condições de atuar de maneira mais efetiva. Não me parece ser o caso. E há um outro fenômeno, que é o da concentração de renda. Quanto maior a concentração de riqueza e de renda, são duas coisas diferentes que dialogam, mas não são a mesma coisa. Quanto maior a concentração de riqueza e de renda, menor poder
na relação entre consumidor e mercado existe para jogar preços para baixo, etc. E eu penso que isso não vai... Essa é uma promessa que Donald Trump não terá condições de cumprir. Professor Silvio, a vitória esmagadora de Trump na Flórida, né, ela foi bordada aí por uma série de fatos notáveis, né? E nenhum foi mais atraente do que aqueles resultados do condado de Orange, de Orlando, e no vizinho condado de Osceola, que acaba se transformando numa espécie de lar de grandes comunidades porto-riquenhas, apesar da consternação em torno daquela controvérsia da ilha de lixo, né? E esses condados de rápido crescimento acabaram pendendo para a direita esse ano. O que explica esse movimento? Mas depois eu gostaria de fazer um comentário sobre a colocação da pergunta anterior, mas vamos à pergunta que você fez agora. Uma coisa que aconteceu, observada na tendência de voto, é que diminuiu a participação do voto masculino latino no voto democrata. Uma parte dos votos masculinos latinos, ela migrou para o Partido Republicano. Dentre as várias possibilidades está inclusive uma questão de gênero, de machismo mesmo, de o voto não ser feito dada a uma candidata à presidência. Precisamos lembrar também que da composição da população latina, principalmente na Flórida, como você citou, uma boa parte, por exemplo, dos descendentes dos migrantes cubanos, e uma grande parcela da população é de venezuelanos. E essa população, ela tem, na verdade, uma identidade muito grande com os republicanos pela anteposição aos governos dos seus países ou dos países de origem, né? Tanto a tradição chavista, agora com Maduro na Venezuela, como a tradição anticastrista, né? Em Cuba. E isso tem pesado já há algum tempo no voto da Flórida. A Flórida foi migrando de voto democrata para voto republicano e agora só reforçou esse caminho que ela já vinha tomando já há algumas eleições. No caso dos porto-riquenhos, aquela declaração que causou uma certa indignação na mídia e em alguns setores da sociedade também, é bom lembrar que nenhuma dessas declarações é feita de maneira aloprada, por lunáticos. Isso é medido, isso é pesado. Isso se dirige a um determinado público, que é o público interno, para garantir votos que ele já deveria ter, e os votos que é calculado que ele vai perder com essa declaração são menores do que aqueles que eles vão ganhar graças a essa declaração. É muito importante colocar um elemento a mais da geografia do voto aí, Márcio, que é importante para a gente entender o que está por detrás dessa eleição, desse processo. Metade dos eleitores democratas disseram que não votaram em Kamala Harris, votaram contra o Donald Trump, né? Ou seja, qualquer que fosse o candidato democrata, eles votariam contra Donald Trump. No caso dos votos republicanos, 3/4 dos eleitores afirmam que votaram em Donald Trump. Então, isso significa um domínio eleitoral muito grande, uma presença eleitoral muito grande. E isso acaba arrastando eleitores. E eu vi num canal, a entrevista com um porto-riquenho que votaria, declarando voto em Donald Trump. E a pergunta do repórter foi exatamente se ele não estava incomodado com aquela declaração, e ele disse o seguinte: não, isso é pouco, o que importa para a gente é o que vem depois, a economia. Professor Edilson, o Silvio tocou na questão de machismo, né? E o Trump pediu que seja revertida a ênfase social na diversidade e também por proteções legais para cidadãos LGBTQ. E Trump
pediu o fim dos programas de diversidade, equidade e inclusão nas instituições governamentais, usando aí o financiamento federal que alavanca, né? E sobre os direitos transgêneros, o Trump prometeu acabar com o que ele chamou de meninos nos esportes femininos. Quer dizer, de mulheres e meninas transgênero nos esportes femininos, uma prática que Trump insiste, sem muita evidência, né, de que é generalizada. E aí eu pergunto, quem ganha esse jogo? Quem ganha esse jogo é a intolerância, né? É a perspectiva política de não se tolerar a diferença. E quem perde na terra, né, de luta pelos direitos civis, quem perde são os direitos civis. Eu vejo esse vetor, essa determinação da vitória do Trump com uma certa preocupação, porque é um retrocesso. Entretanto, Donald Trump, também nessas declarações, como bem disse o Silvio na sua última intervenção, são declarações calculadas. Qual será o impacto dela em termos de relação custo-benefício, de ganhos e de perdas? E eu tenho a impressão que o resultado eleitoral demonstra um saldo positivo no sentido da contabilidade, estritamente falando, de mais votos, porque ele capitalizou aquela questão central para a maioria também do povo estadunidense: renda, emprego, trabalho, economia. Então, ele estabelece uma polarização com essas outras pautas ditas identitárias e demonstrando, assim, uma afinidade com o sentimento da massa. Professor Silvio, durante a primeira presidência, Trump reverteu centenas de proteções ambientais e fez da América a primeira nação a se retirar do Acordo Climático de Paris, né? E desta vez, ele novamente prometeu reduzir os regulamentos, particularmente como uma maneira, inclusive, de ajudar a própria indústria automobilística americana. E aí eu pergunto, o que o Elon Musk pensa disso, particularmente no caso dos carros elétricos? Temos aí não só uma contradição, Márcio, mas uma questão que precisa ser mais bem explicada para todo mundo, né? Existe uma falsa ideia de que a troca por carros elétricos vai resolver o problema ambiental. Nós precisamos lembrar como é que essa eletricidade é produzida. Porque se ela continuar sendo produzida como é produzida em muitos lugares, com usinas térmicas, né, termoelétricas a carvão ou a outro tipo de hidrocarboneto, a gente só, em vez de queimar diretamente no carro, vai queimar na fonte de energia elétrica que depois será utilizada pelo carro. E ainda existem alguns problemas ambientais relativos ao descarte das baterias que ainda não estão exatamente equacionados. A questão, na verdade, não é exatamente essa, não é a preocupação ambiental. Faz parte desse universo composto, em parte, pelo negacionismo científico, que é importante para alavancar sua eleição, inclusive, de que tudo isso é conversa. O mundo vai sobreviver, vamos extrair mais petróleo. A questão mais polêmica que ele abraçou é a questão do fracking, que é a extração de hidrocarboneto de profundidade, utilizando técnicas que são notadamente perigosas para o meio ambiente. O ano que vem haverá uma reunião aqui no Brasil, e a prática pode ser que ele nem venha para cá, ou que ele adote a prática que ele adotou anteriormente, em que ele enviava as delegações estadunidenses para as reuniões de discussão ambiental, para adotar a prática do impedimento, né? Tudo que era para ser aprovado, ele não permitia. A delegação estadunidense trabalhava contra. A delegação tomou essa prática durante todo o governo Trump. Então, do ponto de vista ambiental, é para se esperar o mesmo comportamento ou alguma coisa mais agressiva ainda, porque entende Donald Trump e entenderam os seus eleitores
que a política energética, a política ambiental é um problema e não uma solução para o futuro. Professor Edilson, o presidente eleito americano Trump, ele propôs novas tarifas de pelo menos 10% sobre a maioria dos bens estrangeiros, exatamente para reduzir o déficit comercial. As importações da China, elas poderiam ter uma tarifa adicional de 60%. E o Brasil pode ser afetado na sua pauta de exportações para os Estados Unidos. E alguns economistas americanos estão alertando que esses movimentos eles poderiam aumentar os preços para as pessoas comuns. E aí eu pergunto, será que os preços vão subir pelo elevador e os salários continuarão subindo pela escada? Ou até escorregando para degraus abaixo, né, no caso dos salários. Eu penso que sim. Eu abordei de passagem essa questão numa intervenção anterior minha, nesse contraponto, porque o que acontece? Do ponto de vista da retórica, o Partido Democrata ele é mais afinado com o programa neoliberal, retoricamente. E não vamos nos esquecer que a política externa de democratas e republicanos ela é muito parecida. Obama jogou bombas sobre a Líbia. Não tenhamos ilusões com a performance da política estadunidense. Naquilo que conta, entretanto, essa vitória de Donald Trump ela é uma derrota do neoliberalismo mais explícito. As medidas protecionistas anunciadas durante a campanha, prometidas durante a campanha, e agora já tomando forma na própria composição do governo que Trump realiza, elas apontam nessa direção. Quando você fecha via medidas protecionistas a sua economia para países com produtividade, tecnologia muito avançadas, como o caso da China, ou para fontes de riquezas primárias, né, de matérias-primas e de outros produtos, também como o caso do Brasil, você joga o mercado consumidor interno para essa situação. Uma perspectiva de aumento de preços que não é acompanhada pelos salários. Mas vejam, essa é a base real da maioria do eleitorado que deu a vitória ao Donald Trump. É um paradoxo, para dizer o mínimo. Professor Silvio, o ex-presidente Donald Trump ele garantiu a vitória sobre a vice-presidente Kamala Harris, uma eleição que não foi tão próxima quanto os institutos de pesquisa acabaram prevendo que seria, né? E o candidato republicano acabou pegando mais votos do que o esperado entre os principais grupos demográficos, como os eleitores negros e os jovens. E eu pergunto, a pesquisa mostrou uma parte, mas não mostrou o essencial, professor? Eu creio que há uma diferença significativa entre aquilo que é pesquisado antes das eleições e aquilo que é feito a pesquisa posteriormente, que se chama de boca de urna. A pesquisa que é feita antes das eleições, ela não é feita exatamente com as pessoas que vão votar. Não necessariamente as pessoas que respondem às pesquisas irão às urnas. Já a pesquisa que é feita posteriormente é feita com as pessoas que estão saindo das cabines de votação. Então ali você tem um apanhado mais real, não se trata de intenção de voto, se trata do voto feito. Então isso já tinha aparecido de certa maneira na eleição anterior, mas agora ficou muito mais claro. E isso é importante, né, para os futuros pesquisadores e para as futuras eleições, esse dado entre aquilo que está previsto e a realidade que se colocou posteriormente. Dentre os segmentos que modificaram o seu posicionamento de voto, o mais sentido foi entre os homens negros. Uma parte desses homens negros que antes colocavam o seu voto nos democratas,
votou desta vez em Donald Trump, principalmente no setor dos que têm menos escolaridade, naqueles que têm menos escolaridade. Esse setor pesou mais. E uma outra diferença também é que o voto jovem ele é tradicionalmente dos democratas. Nesta eleição, aumentou a porcentagem de jovens que votaram em Donald Trump. Não na mesma proporção, né? Ainda é inferior, mas aumentou o número de jovens votantes e dentre eles aqueles que estão votando pela primeira vez. Então essas duas modificações elas foram bastante significativas. Não são elas que garantiram a vitória de Donald Trump, mas elas criaram um impacto e isso é importante. Creio que é muito importante, um dado significativo, Márcio. Uhum. O voto republicano cresceu em todos os estados. Em todos os estados aumentou a participação republicana nos votos, mesmo naqueles em que os republicanos foram derrotados. Ou seja, as vitórias democratas, elas foram menores, mais apertadas do que aquelas que teriam ocorrido nas duas eleições anteriores. E mais um dado que eu acho que é significativo é que dos cinco estados em que mais cresceu o voto republicano, 4 são os mais tradicionais no voto democrata. Cresceu na Nova York, New Jersey e na Califórnia, por exemplo, que são redutos democratas, né? E aí precisa pesquisar, precisa fatiar melhor esse voto para saber em que lugares desses estados ocorreu e em que segmentos populacionais ocorreu essa migração. Professor Edilson, o senhor citou a guerra da Ucrânia, né? E o Trump ele criticou as dezenas de bilhões de dólares gastos pelos Estados Unidos no apoio à Ucrânia na sua guerra com a Rússia e se comprometeu, conforme o professor Edilson já tinha antecipado, acabar com o conflito em 24 horas por meio de um acordo negociado. Aí eu pergunto, quem é que vai levantar a bandeira branca, professor? Boa pergunta, viu? Essa resposta, do ponto de vista de país, é difícil de ser dada. Agora, a verdade é que os países vinculados à OTAN, eles estão vendo que a promessa de derrota sobre a Rússia não vai ser cumprida, não vai acontecer. E isso tem um custo muito grande. Há uma questão hoje bastante interessante, porque insumos que vêm da Rússia, dos países da Europa, não estão sendo adquiridos indiretamente, portanto, de maneira mais cara. Então, a quem interessa a continuidade dessa guerra? É difícil hoje você achar, a não ser a própria OTAN, mas a situação da Europa, dos países que endossam esse conflito bélico, não é boa. É preciso, mesmo num cálculo, digamos, muito pragmático, colocar fim à guerra. Donald Trump percebeu isso. E o desgaste dos democratas junto à opinião pública interna estadunidense, também por conta de uma certa imagem de flacidez, de incompetência, de incapacidade, tudo isso foi decisivo. Eu realmente não sei te responder, Márcio, quem é que vai levantar a bandeira branca? Porque há muitas mãos que teriam, em tese, interesse em que esse conflito terminasse o quanto antes. Professor Silvio, o senhor estava falando exatamente sobre o perfil de escolaridade, né? E nessa geografia do voto, os eleitores sem diploma universitário apoiaram o Trump por uma margem de 14 pontos comparativamente com os 2 pontos lá de 2020, enquanto a vantagem de 13 pontos da Harris com os eleitores com formação universitária, ele permaneceu praticamente o mesmo com relação a 2020. E o Trump melhorou a sua posição diante dos formadores de opinião, professor Silvio. Está aí uma lição para ser aprendida não só pelos opositores da
dos setores mais conservadores nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Primeiro, o discurso do Trump, ele é muito direto, ele não tem firula, ele não coloca argumentos, ele não vai procurar filosofias, né? Estou falando aqui de uma maneira jocosa, mas a verdade é o seguinte: é um discurso que ele é mais direto, ele vai mais ao que o eleitor dele quer ouvir. Ele não passa por ponderações ideológicas no sentido de fundamentação teóricas, não, ele vai direto àquilo que o eleitor quer. E ele sabe disso, ele sabe falar a esse eleitor. E há uma dificuldade muito grande dos democratas em falar com esse eleitor. E uma coisa que ele usou muito bem nessa eleição, não utilizou tão bem na anterior, mas dessa vez ele foi utilizar os chamados formadores de opinião, né? Que aqui no Brasil as pessoas não conseguem falar formador de opinião, elas falam influencers. Então, esses influencers, né? Esses formadores de opinião que têm esses programas como esses podcasts, que estão fazendo muito sucesso, tem milhões de seguidores, e ele foi a esses programas, fez papelzinho, né, fez dancinha de TikTok, não teve vergonha nenhuma de utilizar essas formas de comunicação, porque sabia que isso ia atingir um novo eleitorado, que é exatamente esse eleitorado jovem, que foi com ele para as urnas. Então, essa forma de comunicação, ela precisa ser resgatada. A forma de comunicação dos democratas, ela é muito ligada às linguagens acadêmicas e universitárias, que têm debates teóricos fantásticos, mas que dificilmente chegam ao ouvido popular, né? As pessoas que podem absorver esse tipo de informação. E essa foi uma estratégia vencedora, né? O próprio resultado eleitoral indica isso. Professor Edilson, o senhor se interessa muito pela matéria também econômica, né? E o Trump, ele prometeu cortes de impostos abrangentes, estendendo, inclusive, uma revisão de forma retroativa a partir de 2017. Ele propôs, inclusive, tornar as gorjetas isentas de impostos, abolir o imposto sobre os pagamentos da Previdência Social. E aí eu pergunto, e o déficit fiscal americano, como é que fica, hein, professor? Fica pior do que já está. E quando você faz promessas nessa linha, eu diria que muito calculada quanto ao resultado imediato. O resultado imediato, entenda-se, dividendos eleitorais. Porém, pouco responsável com relação ao financiamento das ações do Estado numa formação econômica social que já tem um grande déficit de políticas públicas. Os Estados Unidos nunca foram um exemplo de social-democracia, de estado de bem-estar social. É preciso levar em conta o seguinte: cada recurso, cada renúncia fiscal que se faz, diminui, no caso dos Estados Unidos, fontes de financiamento do quê? De política externa? Não. Exatamente, há uma diminuição de fontes de financiamento de políticas nas áreas ditas sociais. E esse é o pão deles de cada dia, no caso dos Estados Unidos. Mas só que, como bem disse o Silvio, fazendo eco, inclusive, a um autor do século XVI, Maquiavel, o vulgo se deixa levar pelas aparências, pelas imagens imediatas, sem as mediações de análise. É um discurso mais direto. Gerou efeito positivo. O que vai acontecer? Bom, nós vamos ver o que vai acontecer, mas dificilmente o pano de fundo dessa
dessas promessas de Donald Trump será alterado, porque é uma crise sistêmica. A diferença entre os Estados Unidos e países como o Brasil, do ponto de vista de fazer frente a um grande déficit de gastos públicos, é que ele emite dólar. Essa é uma diferença fundamental. E eu chamo atenção para esse aspecto, sabe por quê, Márcio? Porque se países como o Brasil, por exemplo, tiverem juízo, colocarem interesse nacional acima da subserviência histórica em que alguns se colocam, o governo Trump pode ser um fomento à ampliação do caráter multipolar do mundo contemporâneo. Os BRICS podem ter a ganhar com esse relativo isolamento que o governo Trump anuncia. Professor Silvio, o professor Edilson falou em polar, né? E o Trump quer abrir áreas como a região selvagem do Ártico para perfuração de petróleo. E ele argumenta que reduziria os custos de energia, muito embora aí os analistas estejam céticos. Eu pergunto se isso é apenas para esquimó ver. A investida contra o Ártico, a investida contra o norte do Alasca, ela não é dele. Na verdade, ele está recuperando algumas iniciativas republicanas já de mais de 20 anos atrás, que já vem brigando para estabelecer extração de petróleo no norte do Alasca, na região do Ártico, e com seguranças ambientais mínimas. A gente precisa lembrar que é uma área que tem condições ambientais muito próprias, muito extremas, e que você não consegue fazer o manuseio, por exemplo, da extração de petróleo da mesma maneira com que você faz numa região temperada. As condições técnicas para isso são muito mais difíceis e, portanto, muito mais sujeitas a riscos ambientais. Então, não é uma novidade, é um retorno, é uma retomada. É preciso lembrar que o Alasca é um estado republicano, extremamente fiel a Donald Trump, inclusive um dos estados mais radicais. Dentro do Partido Republicano existem várias tendências. Do Alasca participa muito dessa tendência mais à direita ainda, dentro do Partido Republicano. Então, existe um fator interno que é importante, mas essa questão ambiental, ela passa a ser um problema dentro da lógica econômica do próprio governo Donald Trump. E aí eu só queria fazer um comentário, Márcio, que é dessas contradições daquilo que o Edilson falou. Uma coisa é a retórica, outra coisa é o que pode ser feito na prática. Taxar produtos chineses é aumentar o preço dos produtos na gôndola dos supermercados dos Estados Unidos. E nós sabemos que uma boa parte da economia dos Estados Unidos funciona em cima de um consumismo exacerbado, que atinge, inclusive, as camadas mais pobres da população. A taxação vai criar aumento de preço, direta e indiretamente, porque uma boa parte das matérias-primas utilizadas na indústria que restou nos Estados Unidos, também vem do exterior. Então, não vai funcionar matematicamente assim, da maneira que ele está falando. É muito mais retórica, porque à medida que forem subindo os preços no supermercado, as pessoas vão perceber que elas estão podendo comprar cada vez menos. Mesmo que isso não... que a gente chama de... Acho que é inflação indireta o termo, né, Edilson? Não é? Mas queria só pegar mais um dado eleitoral para reafirmar isso, Márcio. Inflação de custo, né, Silvio? Inflação de custo. Inflação de custo. É inversamente proporcional da eleição de agora para a anterior. E que funcionou para a anterior também a argumentação de que a perda de poder aquisitivo foi determinante no voto. Vejam, isso alavancou a eleição de Joe Biden em relação a Donald Trump no seu primeiro mandato. Quando a gente pega o voto, né, a análise do voto, a maior motivação para deixar de votar em Trump e votar em Joe Biden foi perda de poder aquisitivo. E isso se repetiu agora, só que ao contrário.
A maior motivação para votar em Donald Trump agora foi a perda de poder aquisitivo. Esse jogo ele vai ser muito importante, porque, posso estar enganado, mas creio que não. Se nós pegarmos os números gerais da economia, a economia dos Estados Unidos está melhor agora, no final do mandato de Joe Biden, do que no final do mandato de Joe Trump. Inflação, emprego, distribuição, esses números gerais. Mas para o indivíduo não está funcionando assim. Porque tem uma coisa maior acontecendo, já acontece há mais de 30 anos, que é o aumento da concentração de renda e de riqueza nos Estados Unidos. Os pobres estão mais pobres. Professor Edilson, contra a vontade de alguns dos seus apoiadores, né, o Trump, durante um determinado debate presidencial com a Kamala Harris, ele disse que não assinaria uma proibição nacional do aborto. Aí eu pergunto se isso é verdade ou fake news. Primeiro eu quero dizer que os únicos que não assistirão à exploração de petróleo no Ártico serão os pinguins. Esses, de fato, não assistirão. Olha, Donald Trump, nessa declaração, eu acho que ele mentiu. Mas ele não podia ter dito a verdade. A verdade, naquele momento, seria de um cálculo dramático. Mas eu me pergunto o seguinte: até quando a humanidade vai se pautar na escolha, direta ou indiretamente, para um chefe do executivo, numa matéria que é eminentemente do parlamento e da interpretação pela Corte Suprema? Vejam como a moralidade, o moralismo, na verdade, ainda define eleições. Essa questão do aborto, ela é um grande exemplo disso. Eu me lembro de eleições passadas, né? Um suposto caso sexual, acho que foi Clinton, com a Mônica Lewinsky. Eu gostaria de saber que interesse nacional está em risco, em jogo, com esse tipo de situação. Nenhum. Mas o traço da moral tem definido muitos dos processos eleitorais. Eu acabo de assistir a uma apresentação sobre um livro, A Religião Ilude os Pobres, alguma coisa desse tipo, e o subtítulo do livro é bem interessante: O voto econômico de joelhos para a moral. É exatamente isso. Agora, eu acho que o Donald Trump não vai sustentar essa declaração dada no debate, não. Professor Silvio, o Trump quer que os Estados Unidos encerrem os conflitos estrangeiros em geral. E com relação à guerra em Gaza, o Trump se posicionou como um defensor ferrenho de Israel, mas instou o aliado americano a encerrar a sua operação. Aí eu pergunto se isso vai ser para valer ou apenas um jogo de cena, hein, professor? Márcio, eu vou pedir a gentileza de responder daqui a pouquinho, porque eu vou fazer um contraponto direto ao professor Edilson. Eu acho que eu vou ter a primeira grande discordância com ele. O Donald Trump vai fazer o que falou. Ele não vai se intrometer na questão do aborto. Ele passou a bola para os estados. O que ele fez usando uma bandeira, que é inclusive dos republicanos, que é aumentar a independência dos estados em relação ao poder central. E essa questão, que era uma questão muito difícil de ser enfrentada na campanha, vejam bem, foi feita uma consulta, além da eleição para presidente, foram feitas algumas consultas em alguns estados e também a eleição de 11 governadores. Uma dessas consultas era sobre a questão do aborto. E a população, ela se manifestou sobre aborto. Então, o que ele fez? Ele passou a bola, ele evitou de entrar numa questão extremamente polêmica. E ele passou a bola usando o argumento
do seu partido, que é para aumentar a independência entre as unidades da federação. Terceirizou a canetada. Terceirizou a canetada. E ele foi muito esperto, ele foi muito rápido, né? Claro, a sua campanha foi rápida, né? Em desviar esse foco. Quanto à questão que é mais importante agora, Márcio, veja bem, os gastos militares dos Estados Unidos, eles têm um gasto direto, que é para manter a maior máquina de guerra do mundo, e eles têm um gasto, que eu vou chamar aqui de indireto, que é para manter várias outras campanhas militares executadas por outros exércitos no mundo, para defender interesses que os Estados Unidos têm. Como, por exemplo, o dinheiro que é colocado na Ucrânia, o fornecimento de material militar para a Ucrânia, o dinheiro, o treinamento, e a mesma coisa em relação a Israel e em relação a outros lugares do mundo. Quanto à Ucrânia, me parece que está muito claro. A intenção geral é passar a bola para a OTAN. A OTAN, ou seja, a Europa, que resolva esse conflito, que sustente esse conflito, o que eu acho que vai ser muito difícil de ocorrer sem a presença estadunidense. É importante colocar mais uma notinha e mais um ponto de reflexão. Donald Trump enxerga a Europa como um adversário econômico. É um grande parceiro político, mas é um adversário econômico. Então, esse alinhamento, essa lua de mel entre os países do Atlântico Norte, ele começou a acabar alguns anos atrás e já está indo embora. No caso específico de Israel, não. Por quê? Porque existem algumas coisas um pouco mais complexas. Donald Trump, ele não consegue, e acho muito difícil a sociedade estadunidense, nesse momento, aceitar uma aproximação com o Irã, não só por causa do Irã, mas por causa de outros dois parceiros que os Estados Unidos têm obrigação de manter, que é a Arábia Saudita e a Turquia. Então, aproximar-se do Irã é muito difícil. Mas como evitar essa guerra extremamente impopular, inclusive nos Estados Unidos, e existindo também a maior comunidade judaica fora de Israel, e uma comunidade muito rica e muito influente, principalmente nos meios de comunicação, e como trabalhar essa questão sem romper um vínculo histórico que foi formado entre os Estados Unidos e Israel. Vai ser uma negociação muito difícil, porque Benjamin Netanyahu e o seu staff têm uma independência de conduta extrema. Professor Edilson, o Trump diz que vai anistiar alguns daqueles condenados pelos crimes durante a invasão do Capitólio em janeiro de 2021, e ele continua dizendo que muitos deles estão erroneamente presos, embora tenha reconhecido que alguns deles provavelmente saíram do controle. E aí eu pergunto se 8 de janeiro no Brasil teria algum reflexo por aqui. Bom, por aqui o Bolsonaro já inovou porque ele está falando numa anistia, e agora vem o adjetivo de autoria minha, uma anistia preventiva, porque você só pode anistiar quem foi condenado, sentenciado. Aqui no Brasil, o Bolsonaro está falando em caráter preventivo para uma anistia em interesse próprio. Mas eu tenho a impressão que o movimento em território nacional brasileiro para uma anistia em relação ao 8 de janeiro vai sim tentar se espelhar no que aconteceu por lá. E eu espero que não prospere. Donald Trump reconhecer que alguns fugiram do controle já é uma concessão, porque não era essa a posição dele há 2 anos, por exemplo, né? Só que ele tem um respaldo importante. Vocês estão vendo que nesses dias a tese jurídica que tem aumentado como consequência da grande vitória eleitoral de Donald Trump é que os processos contra ele serão todos revistos ou arquivados, né? As sentenças já proferidas serão revistas e os demais serão arquivados. É realmente algo a se pensar, se nós não estamos aqui diante de uma
grande ampliação da isenção do salvo-conduto conferido a Barrabás. Bom, em cima do que o professor Edilson coloca, professor Silvio, Trump retorna à Casa Branca como o primeiro presidente com uma condenação criminal, né? Tendo sido considerado culpado em Nova York pela falsificação de registros comerciais. E a imprensa americana assegura que talvez esse seja o único processo que pode seguir em frente. E aí eu pergunto, e a justiça americana, como é que vai se comportar durante o mandato de Trump? Márcio, eu vou agora falar uma opinião, né? Eu não tenho muito conhecimento sobre a política do poder judiciário nos Estados Unidos, né? Eu vou falar coisas mais genéricas aqui e peço que me entendam. Primeiro, eu entendo que o suposto equilíbrio entre poderes, ele está cada vez mais demonstrando que ele é uma tese, porque na prática não é isso que a gente observa, né? A independência entre os poderes, ele não se verifica, mesmo quando a gente entende que lá nos Estados Unidos, por exemplo, uma parte dos juízes é por eleição, uma parte do judiciário é por eleição. O que seria uma forma de demonstrar independência em relação aos outros poderes. Mas não é assim que funciona na prática, e isso está sendo claramente observado. À medida que são também os presidentes que indicam os ocupantes da Suprema Corte, você também tem uma interferência direta do Poder Executivo na composição da própria Suprema Corte. E isso ocorre tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Isso é uma longa discussão sobre equilíbrio, sobre alternâncias e possibilidades. Mas o sistema ele tem se demonstrado falho, há uma proteção a quem está no poder, não é só, não vou dizer que isso é uma questão só relacionada a Donald Trump, há uma proteção a quem está no poder. Um pouco relacionado à manutenção da imagem internacional do país, um pouco relacionado aos jogos de poder que são estabelecidos mesmo entre os poderes, mas é muito complicado para a gente entender, por exemplo, como que uma pessoa condenada ela pode se candidatar e pode ser eleita. E isso é permitido. Então tem ali, dentro da própria legislação eleitoral, um mecanismo que permite que isso ocorra. E se há esse mecanismo, é porque a sociedade é tolerante a isso. Eu não vou falar que o mecanismo está certo ou que está errado, porque é um mecanismo criado por aquela sociedade. O certo e errado seria um julgamento de valor meu. Aquela sociedade permite que isso ocorra, como permite que algumas coisas ocorram aqui no Brasil, que para o meu juízo são complicadíssimos. Por exemplo, eu me lembro de um caso que um prefeito no interior de São Paulo, ele governou da cadeia, ele estava preso dentro da cadeia e ele continuava no cargo de prefeito. Então, isso era uma coisa assim que, para o meu juízo, era inconcebível. Mas o sistema jurídico permitia e permitiu que isso ocorresse. Então, se as pessoas acham que não deveria ocorrer, o mecanismo jurídico precisaria ser modificado. Professor Edilson, no ensino superior, o Trump propõe assumir os processos de credenciamento para faculdades, um movimento que ele descreve como sua arma secreta contra o que ele chamou de maníacos e lunáticos marxistas, que ele diz controlar o ensino superior. E Trump tem como alvo as doações de ensino superior, dizendo que vai coletar bilhões de dólares das escolas por meio de tributação, multas e também doações universitárias privadas excessivamente grandes em escolas que não cumprem os seus decretos. O que será que a justiça americana pensa a respeito, professor? É difícil saber, não só porque da cabeça de juiz e de bumbum de bebê você pode esperar qualquer coisa, mas esse Márcio, talvez o delírio maior. Eu realmente gostaria de saber
Em que universidade estadunidense existe essa doutrinação marxista? Isso é um delírio, né? Agora, o contrário disso não é. O que Donald Trump pretende é exatamente impedir qualquer pensamento crítico, marxista ou não, na formação acadêmica estadunidense. Acho isso de difícil obtenção. Essa pretensão de pensamento único, ela é de difícil obtenção. E para dialogar um pouquinho aqui com a resposta anterior do Silvio, nos Estados Unidos, tido e havido como parâmetro de democracia, não por mim, 80% das matérias de natureza tributária são de iniciativa do Poder Executivo. Então, de fato, os tais contrapesos, controle de poderes, isso daí é uma balela. E isso tem a ver com a sua pergunta de agora, Márcio. Quer dizer, Donald Trump revela nesse delírio, que não tem base na realidade, uma pretensão teocrática, centralizadora. L'État c'est moi, o Estado sou eu. E ele não tem a elegância de Luís XIV. Né? Professor Edilson Gracioli, professor titular aposentado da UFO, cientista político e colaborador do Trocando em Miúdos, do Panorama Político. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Muito obrigado, Márcio, Silvio, pelo diálogo sempre bastante fecundo e instigador. Professor Silvio Andreozzi, do Instituto de Geografia da UFO, especialista em Geografia Política, colaborador do Trocando em Miúdos, o quadro Geopolítica Internacional. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor Silvio. Obrigado, Márcio, pela oportunidade. Obrigado, professor Edilson, por ter dividido comigo novamente os conhecimentos aí, que eu agradeço muitíssimo. E muito obrigado aos nossos ouvintes. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto.